Olá, internautas, telespectadores. E hoje, prazerosamente, eu estou aqui com Dora Luckmas, que veio para dar uma orientação para os nossos internautas e telespectadores sobre a psicanálise, sobre somatização de coisas, sobre doenças psicossomáticas. Boa tarde, Dora. Boa tarde, prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de saber com você e os nossos internautas também, bom, a princípio você falou nos programas passados que nós temos 5% de consciência só, então revela-se que o nosso inconsciente tem a maior parte da nossa vida guardado lá, enquanto o nosso consciente é só 5%. Então, como que a gente vai tratar esse aspecto do consciente e subconsciente e o que atrapalha o nosso corpo com doenças, traz câncer de estômago, às vezes traz câncer, gastrite, não só gastrite, até, eu acho que até assim, um acidente que eu tive conversando com você, a gente pode sofrer um acidente por causa do nosso comportamento. Como mudar esse aspecto, se é da maneira como você fala, que só temos 5% de consciência? Como mudar para não termos essas doenças psicossomáticas? Olha, Darcy, eu sofri muito em várias situações por falta dessa consciência, porque eu fui conhecer psicanálise já com uma certa idade, onde já poderia ter aproveitado antes. Mas, de qualquer maneira, a psicanálise é a linguagem do inconsciente. Porque o consciente nós falamos todo dia, brigamos, temos felicidades, alegrias, etc., mas a linguagem do inconsciente é como se a gente fosse aprender um outro idioma. Só que está tudo traduzido em português, graças ao Freud, ao Jung e muitos outros psicanalistas. Então, é a base de leitura, onde a gente vai aprender todas essas novas técnicas, que é uma das coisas que a gente estava conversando a respeito dos tipos psicológicos, por exemplo, que os relacionamentos afetivos, eles são assim, o casal, um deles tem que ser com a versão principal, intuição, e o outro, sensação. Por quê? Porque se os dois forem intuição, os dois têm intuição e já sabem o caminho. Então, se um for intuição e o outro sensação, tem troca. Mas, se o casal não sabe que isso é a característica de cada uma, do inconsciente de cada um, então vai dar briga, porque um vai achar que está certo e o outro também vai achar, e a coisa realmente dá problema. A partir do momento que a gente conhece que esse momento de ser bagunceiro, outro ser super arrumadinho, outro tem os 5 sentidos aguçados, que é a sensação, ele vê, ele tem um paladar, ele tem olfato, ele tem visão, ele tem audição perfeita. O intuição, ele enxerga, ele tem paladar, ele tem tudo, mas é numa dose bem menor. Mas, em compensação, o intuição, que é o 6º sentido, funciona e ele nem sabe como. E ele acha que todo mundo é intuição. E o sensação acha que todo mundo é sensação. Como que você não está vendo que o copo está ali? Ah, mas ele não vê o copo, mas o copo está na frente dele. Parece incrível, né? É uma coisa que a gente fala, nossa, é tão simples e a gente não sabe disso. A maioria das pessoas não sabem. E aí, essa parte que é super importante, porque depois tem aquela pessoa assim, por exemplo, você precisa tocar em tudo. Né? O intuição, não, ele olha e ele já sabe o que é. O outro, não, ele precisa tocar, ele precisa ver a cor, ele precisa analisar tudo aquilo. Então, nos relacionamentos afetivos, essa parte é impressionante como ajuda os relacionamentos, os casamentos, onde as coisas ficam leves. Porque a gente sabe, poxa, eu estou aprendendo com ele, eu estou aprendendo com ela, então vamos em frente. Nós temos uma pessoa que eu já
procurei estudar isso para ver por quê que a gente fala e comete os mesmos erros sempre, sempre, sempre. Então, a pessoa que também acumula coisa, guarda tudo, acha que vai precisar de tudo. Então, eu pesquisei, e essa pessoa tem uma doença que chama síndrome de Diógenes. A pessoa que tem essa doença, síndrome de Diógenes, ele acumula, tudo acha que vai precisar, e vai fazendo aquele acúmulo dentro de casa, prateleira cheia, gaveta cheia, e se tem uma gaveta de ferramenta, então está transbordando, não acha de jogar nada. E tem aquela pessoa que convive junto com síndrome de Diógenes, que passa até a mão para ver se tem poeira. Ô, caramba, acabou de passar o pano, aí passa a mão achando que está empoeirado. Então, tem poeira. Super organizado. Agora, vê bem como é difícil uma pessoa com síndrome de Diógenes, doença, e a outra perfeccionista viver com síndrome de Diógenes. O que se faz num momento desse? Olha, Darcy, sinto muito, mas até hoje não houve possibilidade. É como falei, as pessoas entendendo, que nem, por exemplo, quando eu descobri isso, aí eu aceito, né? A pessoa como ela é. Agora, no meu caso, eu fiz psicanálise, ele não fez. Aí ele já não vai entender, vai ter uma dificuldade. Mas mudar, pode assim, mudar 0,1%, 1%, 2%. É só se matar. Não. E depois, você imagina se ele fosse organizado igual a você. Então, seria uma coisa, se você deixou o telefone assim, ele já vem lá e muda. Se você deixou o óculos aqui, ele já... Quer dizer, você não pode ter um momento de dar uma relaxada, né? Porque um vai ficar brigando com o outro, porque... Ah, mas você deixou o copo aí? O copo não era para deixar? Coisas mínimas vai incomodar. Então, você pode fazer o que você quiser na sua casa, você pode pôr a casa de ponta para o ar, embora tudo arrumadinho, e ele não vai nem se preocupar. Mas aí, então, nessa parte da bagunça, é triste mesmo, né? Ver isso daí, porque, caramba, tá procurando as coisas, não acha. Claro, é tudo bagunçado, não sei o quê. Mas aí é problema dele, né? O pior é que ele se encontra no meio da bagunça. Se encontra, exatamente. Então, isso daí, pelo que eu saiba até hoje, não tem como mudar. É uma coisa da psique mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Aí nós vamos trazendo muitas vezes com irritação. Você fica irritada um dia, fica irritada porque eu vejo as mulheres, hoje mesmo eu estive no salão fazendo escova, e uma mulher que estava lá disse assim, uma freguesa, quem mata as mulheres são os maridos, acaba com a vida da gente. Então, o aspecto de como acaba com a vida, não deixa desarrumado aqui, não deixa desarrumado lá, é porque você não fez aquilo, porque você demorou. Aí vai juntando aquilo que se chama de doenças psicossomáticas, vai criando aí choque dentro da gente. Irrita uma vez, irrita 2, 3, 4. Isso aí vai criando uma coisa, como se diz, é uma afronta para o nosso organismo. Aí vai criando uma somatização. Para isso, a psicanálise dá jeito, com regressão, o que ela vai fazer para ajudar uma pessoa que está cheia de doenças psicossomáticas. Sim, isso daí. Voltando só um pouquinho, a parte da troca é uma coisa que, isso daí que ajuda um pouco, por exemplo, você, no caso, relaxar um pouco e ele vai automaticamente melhorar um pouco. Agora, precisa ver quanto de dificuldade você vai ter para relaxar um pouco, para ele poder estar, para dar o equilíbrio. Entendeu? Porque você é 100% perfeito e ele é 100% bagunceiro. Se você muda 10%, deixa as coisas mais bagunçadas, provavelmente ele vai melhorar alguma coisa. Tá, então, Paracelsus, um médico suíço, em 1500, ele, não sei como, porque há 1500, quer dizer, mais de 500 anos, ele descobriu, fez estudos, e descobriu que todas as doenças, desde uma gripe, uma tosse, a um câncer, a uma coisa mais grave, vem da parte emocional. Isso vem da raiva, isso vem do medo, vem de todas essas coisas, da insegurança,
exatamente. Às vezes a pessoa perde emprego, fica desesperada, ódio, né? exatamente, do ódio, brigas. Então, no meu caso, a minha mãe era que nem você, sensação. Tudo perfeito. E eu, bagunceira. Então, você imagina como era a nossa briga. E meu pai juntava muita coisa assim de jornais. Ele comprava jornal, aquela época, né, lia muito jornal e tal. Então, ele guardava algumas coisas assim, notícias interessantes e tal. Não era tão bagunceiro, né? Porque com a minha mãe, ela ia lá e arrumava tudo. A minha mãe, ela abria meu guarda-roupa e tirava as roupas que fazia 2, 3 meses que eu não usava e dava embora. Aí eu ia perguntar, mãe, cadê aquela minha blusa azul? Ah, você não usa mais faz tanto tempo, já dei embora. Falei, nós temos 5% de consciência, então 95% a gente tem chance de errar. Né? Então, quer dizer, é uma coisa absurda, né? De a gente cometer erros sem saber e sem querer. Né? Porque ninguém vai falar, não, eu vou me prejudicar, vou prejudicar aquela pessoa de propósito. Mas, às vezes, sem querer, você pode prejudicar. Agora, quando a pessoa tem um medo de água, ou medo de qualquer coisa, de escuro, a psicanálise pode resolver isso? Pode. Vida uterina. Tudo que se fala em termos de água, medo de entrar numa piscina, no mar. Eu tenho medo. Ah, então nós vamos ter que fazer uma regressão. Eu morro. Você vai lá para a vida uterina. Nossa, como eu tenho medo. Então. Eu quase não faço cruzeiro, porque quando eles começam a falar, vamos fazer o treinamento, olha, a boia, pega a boia, se o navio não sei o quê. Nossa, você já pulou fora. Eu falo, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tenho medo de altura, de avião, eu tenho medo tudo. De altura também? De altura também. Tenho medo de água. Eu fui um ano fazer natação, não aprendi. Medo da água. Medo de mar, medo de... Então, alguma coisa... Da vida uterina, que são os traumas que eu te falei, que a gente tem aqueles 6 traumas e que vão continuando. Eu já tratei uma paciente na vida uterina, porque ela nem para tomar banho, quando ela punha a touca no cabelo, que ela não queria molhar, ela tinha medo daquele barulho. Nossa. Piscina, nem pensar. Mar, então, passava longe. Saiu da regressão já, assim... Como uma pessoa que não tem condições de dirigir, não consegue, né? Às vezes eu tenho medo, de repente ela faz uma regressão. Isso, exatamente. Então, vocês estão vendo como a psicanálise ajuda? O que nós temos que entender é que o psiquiatra e o psicanalista não é para louco. Que ela vai comentar aí que nós já nascemos com traumas, desde da passagem do ventre materno para cá, já trazemos traumas. Eu, como pedagoga, estudei muito sobre nossos traumas. A partir da 4ª semana de gestação, já vamos recebendo influência do meio. Então, de repente, você tem uma série de problemas e não quer ir no psicanalista porque acha que você não é louco, eu não sou louca, eu não sou isso, não sou aquilo. Não pode ter medo. Nós temos esse tratamento para a gente melhorar a cada dia e ampliar a nossa consciência. É isso o papel dela. Então, mais uma pergunta que eu te falo. Uma pessoa sofrida, uma pessoa que não perdoa, que guarda mágoa, que parece que perdoou, mas não perdoa. Então, ela é mais propensa a ter várias doenças. Sim, com certeza. Mais propensas. O meu caso, por exemplo, eu, como era intuição e minha mãe sensação, então a gente brigava muito. Muito. E eu trabalhei na psicanálise, em terapia, acho que mais de 3 anos, para eu poder entender a minha mãe. Depois que eu aprendi os tipos psicológicos, né? Mas, assim, eu entendia, mas não aceitava. Sim. O meu ego não aceitava. Porque logo que eu comecei a estudar, metade do ano, assim, já estávamos estudando Jung e tudo. Então, eu entendo que isso aqui é um óculos. Mas será que eu usando ele? Não, mas eu não gosto dele. É um óculos, eu vou enxergar bem, mas eu não quero enxergar bem. Eu não perdoava. Porque a gente tem o ego. O ego é uma coisa pequenininha que nós temos aqui no cérebro, que ele tem 2 funções. Se, por exemplo, você está na rua e percebe que tem alguém te perseguindo,
você começa a apertar o passo e a pessoa também, você vai adquirir uma força tectônica que você não sabe de onde vem, que é do ego, você vai acelerar de uma forma que a pessoa não vai te alcançar. A regressão de memória é que você vai entrar no inconsciente da pessoa para ela pegar, para ela buscar. Eu vou conduzir. É a mesma coisa você estar fechado o olho aqui e eu vou te conduzir para sair lá no portão. Tem um monte de porta aqui e tal, você não vai saber qual é a porta, você pode estar tateando e tal, mas você não sabe se é a porta certa. Então, eu vou conduzir a ela no relaxamento, para não ter interferência do ego, e para ela acessar esse ponto onde essa lembrança. Exatamente. Aí ela vai falando, ou não. A última paciente que eu fiz uma regressão nela e ela entrou no inconsciente e desabou a chorar. E chorou. Acho que ela ficou mais de meia hora chorando. E eu deixei ela chorar, tirou tudo, né? Aí ela descobriu, veio o self dela, que é o nosso Deus interior, ficou até arrepiada. Fala para ela assim, que o problema dela era o seguinte, ela era uma pessoa baixinha, e ela morria de vergonha de ser baixinha. Não era anã, mas tinha uma estatura, sei lá, 1,5 m, não sei quanto. Então, o self dela falou assim, você está dando atenção somente para a tua parte corporal. Você não está olhando a sua parte espiritual, o quão grande ela é. Que você faz a regressão, a pessoa fica consciente ou inconsciente? Porque muitas vezes a pessoa morre de medo de fazer uma regressão com o psicanalista, porque acha que vai ficar inconsciente, não vai voltar mais. Não tem nada disso, né? Isso que é bom explicar, porque a gente ouve falando, eu não faço, eu tenho medo, porque depois eu tenho medo que não volta mais. Eu não volto mais, imagina, isso é impossível, porque o que está acessando, imagina, você tem lá um mar na tua cabeça e você está procurando um peixe, você achou o peixe, pronto, acabou, né? Então, a regressão fica consciente, traz esse peixe para a consciência, né? Então, e a resposta, né? Que ela, nossa, foi uma coisa assim que fiz várias regressões de vida uterina, de várias... E tem pessoas que são muito rígidas, que eu tive uma vez que chamar meu professor, era um senhor, 2 vezes ele veio lá, e o professor de regressão de memória, que trabalhava isso anos, não conseguiu fazer ele entrar no inconsciente. Então, tem gente que é muito rígido, o ego fica tão travado, que não deixa você ultrapassar para o inconsciente. Onde está a resposta. Bom, gente, olha, nós estamos num papo gostoso, nosso horário está terminando, a psicanalista Dora, provavelmente, ela vai ter sempre a sua palavra sobre psicanálise aqui com a gente, né, na área da medicina, na área da terapia. Isso vai ser bom para todos vocês, mas uma coisa, um recado eu vou passar para vocês. Não tenha vergonha do psicanalista, não tenha vergonha de adentrar a um psiquiatra, a um psicanalista, porque você vai mudar o seu comportamento, a sua vida, as suas emoções. Eu só queria dar mais uma dica para pessoas que têm depressão, não aquelas depressões muito fortes, mas uma leve depressão de vez em quando. O Dr. Bach, ele descobriu que o remédio para a depressão, na época, a flor, seria a flor da mostarda. E eu tenho uma paciente que agora ela está morando na Suíça e ela não encontrou o floral. Eu falei, entra no supermercado e compra um tubo de mostarda e todas as vezes que for você comer, você põe um pouco de mostarda no teu prato. Eu falei, vou fazer um teste. Pois passou uma semana, ela me falou que ela estava ótima. Então, para quem tem depressão, usar mostarda, aquela que compra em supermercado, que custa R$2, R$3 o pote, junto com a comida, com o alimento, que tem a flor, tem energia da flor, do floral que o Bach descobriu. Olha, que interessante. Ou então usar o floral de Bach, que chama mustard, que é em inglês mustard, né? Que é a mostarda.
Então, eu sei que muitas pessoas têm esses problemas de depressão. Então, emergencial, mais barato é a mostarda. Mas, se for também, vocês encontrarem em farmácias de produtos naturais, vocês encontram o próprio floral mustard. Meu telefone é prefixo 11 98685 1118. E vocês procurem, então, a Dora, que ela é uma especialista de nome que a gente pode indicar sem medo de errar. E muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, internautas, telespectadores. Até o próximo programa. Beijinho.